Imagine entrar em uma garagem silenciosa e encontrar um carro fabricado há 30 ou 40 anos. A pintura pode ter algumas marcas do tempo, talvez um pequeno desgaste aqui ou ali, mas o motor ainda funciona. O volante está firme. O painel continua no lugar. Em muitas cidades do mundo, ainda é possível ver carros antigos rodando normalmente pelas ruas. Veículos que foram fabricados em outra época, com outra tecnologia, e que continuam funcionando décadas depois de terem saído da fábrica. Isso levanta uma pergunta curiosa. Por que muitos produtos de antigamente pareciam durar tanto, enquanto muitos produtos modernos parecem durar cada vez menos? Pense em algo simples como o interior de um carro. Bancos, botões, maçanetas, peças metálicas. Muitas dessas partes eram feitas para durar décadas. Hoje, em muitos modelos, depois de alguns anos aparecem rangidos, plásticos desgastados, peças eletrônicas que param de funcionar. E não é apenas com carros. Isso acontece com celulares, com eletrodomésticos, com televisões e até com coisas tão simples quanto lâmpadas. Muitas pessoas têm a mesma impressão. Parece que os produtos de hoje são feitos para durar menos. Mas será que isso é apenas nostalgia? Ou existe realmente uma lógica econômica por trás disso? Esse fenômeno ficou conhecido como obsolescência programada. A expressão começou a aparecer no início do século XX, quando alguns industriais perceberam algo curioso sobre o mercado. Se um produto dura tempo demais, as pessoas deixam de comprar. Quando algo funciona perfeitamente por décadas, não existe motivo para substituí-lo. Isso pode parecer positivo para o consumidor, mas do ponto de vista de quem fabrica e vende produtos, isso cria um problema. Se todos já possuem algo que funciona e continua funcionando por muito tempo, o mercado começa a desacelerar. As vendas diminuem, a produção cai e o crescimento econômico daquele setor também diminui. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de projetar produtos que continuassem funcionando bem, mas não indefinidamente. Produtos que eventualmente precisariam ser substituídos. Não necessariamente porque quebrariam imediatamente, mas porque, em algum momento, se tornariam menos eficientes, menos atualizados ou simplesmente mais difíceis de manter. Um conceito que descreve quando produtos são projetados com um ciclo de vida limitado. Não necessariamente para quebrar imediatamente, mas para eventualmente precisar ser substituídos. A verdade é que, em muitas indústrias, a durabilidade de um produto não é deixada ao acaso. Empresas realizam testes, simulações e cálculos extremamente detalhados para determinar algo chamado de vida útil projetada. Quando pensamos em um produto, um carro, um celular, uma televisão, geralmente imaginamos que ele foi projetado apenas para funcionar bem. Mas dentro das indústrias, existe uma pergunta que aparece muito antes disso. Por quanto tempo esse produto deve durar? Essa não é uma pergunta filosófica, é uma pergunta de engenharia e de negócios. Antes de um produto chegar ao mercado, ele passa por milhares de testes. Motores são ligados e desligados continuamente em laboratórios. Botões são pressionados milhares de vezes por máquinas automáticas. Plásticos são expostos a calor, frio e vibração. Componentes eletrônicos passam por ciclos de calor e frio. Esses testes não servem apenas para garantir qualidade, eles também ajudam as empresas a prever quando uma peça provavelmente começará a falhar. E com essas informações, é possível estimar algo chamado vida útil média do produto. Em outras palavras, por quanto tempo ele deve funcionar antes de começar a dar problemas? Quanto tempo, em média, aquele produto deve funcionar antes de precisar ser substituído? Com esses testes, os engenheiros conseguem estimar quanto tempo uma peça deve durar em condições normais de uso. Isso ajuda a prever manutenção, custos e garantias e estimativas de lucros, que é o mais importante. Mas existe também uma lógica econômica importante. Se um produto for durável demais, os consumidores podem demorar muito para comprar outro, e isso pode reduzir drasticamente as vendas ao longo do tempo. Imagine uma empresa que produz um carro praticamente indestrutível. Um carro que funcione perfeitamente por 40 anos. No início, as vendas seriam enormes. Mas depois de algum tempo,
a maioria das pessoas já teria um carro que ainda funciona bem, e o mercado poderia começar a diminuir. Isso cria um dilema para muitas indústrias modernas. Como continuar vendendo produtos e lucrando em um mundo onde eles poderiam durar décadas? Um dos exemplos mais famosos dessa lógica aconteceu há mais de um século, com algo extremamente comum, com as lâmpadas. Um dos exemplos mais famosos da história da obsolescência programada envolve um objeto extremamente simples: a lâmpada. No início do século XX, alguns fabricantes começaram a produzir lâmpadas incandescentes extremamente duráveis. Algumas delas podiam funcionar por milhares de horas. Existe até hoje uma lâmpada instalada em um quartel de bombeiros na Califórnia que está acesa há mais de 100 anos. Ela ficou conhecida como a lâmpada centenária. Mas na década de 1920, aconteceu algo curioso. Grandes fabricantes internacionais de lâmpadas formaram um acordo industrial, conhecido como Cartel Phoebus. Entre as empresas envolvidas estavam algumas das maiores companhias elétricas da época. O objetivo do acordo era padronizar a vida útil das lâmpadas em cerca de 1.000 horas. Se uma lâmpada durasse muito mais que isso, ela seria considerada fora do padrão. A lógica era simples. Lâmpadas que duram menos precisam ser substituídas com mais frequência. E isso mantém o mercado ativo. Esse episódio se tornou um dos primeiros exemplos documentados de uma indústria deliberadamente reduzindo a durabilidade de um produto. A obsolescência programada não é sempre evidente. Muitas vezes, ela aparece de forma sutil. Uma bateria que dura menos a cada ano. Um software que exige mais do que o aparelho consegue entregar. Uma peça que não pode ser substituída facilmente. Pequenas decisões de engenharia, que juntas moldam a forma como consumimos tecnologia no mundo moderno. Estes produtos modernos parecem ter um prazo de vida cada vez mais curto. Não porque a tecnologia não permita algo melhor, mas porque o sistema econômico, muitas vezes, precisa que o próximo produto já esteja esperando por você na vitrine. E quando olhamos para isso com honestidade, a conclusão é desconfortável. Trabalhamos mais, não para ter mais, mas muitas vezes apenas para repor aquilo que o próprio sistema fez envelhecer cedo demais. No final, a pergunta mais incômoda talvez seja esta: quantos anos da nossa vida já foram gastos pagando, uma e outra vez, pelas mesmas coisas? Porque quando um produto é feito para durar menos, alguém, em algum lugar, terá que trabalhar mais para substituí-lo e entregar o produto mais valioso do universo: seu tempo.